Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui hoje para falar aí sobre dermatite atópica com enfoque principal em como que a gente faz o tratamento desses pacientes, como que a gente melhora principalmente a coceira, né, o prurido, que é o principal desconforto desses pacientes. Então a dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele. Isso quer dizer que a pele desses pacientes vive constantemente inflamada. E ela é uma doença crônica e recidivante, né? Então geralmente ela se inicia na infância, por volta ali dos 6 meses de idade, e ela vai ali acompanhando o paciente até por volta da adolescência, dos 12, 14 anos, quando a maioria dos pacientes acaba entrando em remissão. Uma minoria desses pacientes persiste com a doença aí na fase adulta também, né? Ou seja, aí, além dos 12 anos, podendo ir até indefinidamente até, né, a fase aí de idoso, embora isso não seja comum. Então, a maior parte dos nossos pacientes eles estarão ali na faixa etária aí, entre 6 meses e 12 anos de idade. E a gente sabe que a dermatite atópica ela é uma doença em que há duas alterações, né, na sua fisiopatologia, ou seja, na sua gênese, na sua composição. Quais são essas duas alterações? E é fundamental a gente entender a fisiopatologia da dermatite atópica para que a gente possa entender como que a gente vai fazer o tratamento, né? Então eu vou explicar um pouco isso para que quando a gente falar do tratamento fique mais claro para você entender qual que é o racional por trás da nossa abordagem terapêutica, tá? Então, o primeiro ponto aqui na fisiopatologia da dermatite atópica é a disfunção de barreira cutânea, né? A gente sabe que a nossa pele ela tem funções primordiais na manutenção aí do nosso bem-estar. Os pacientes com dermatite atópica, eles têm uma disfunção na barreira cutânea e geralmente isso é causado por uma mutação do gene da filagrina, né, que é uma proteína importante para manter a barreira cutânea de forma normal. E qual que é o problema dessa barreira cutânea, da barreira da pele estar alterada nos pacientes com dermatite atópica? O primeiro ponto aqui é que a pele, né, nossa pele, ela protege da entrada aí de alérgenos e antígenos, ou seja, de bactérias, de fungos, de vírus, né? Então a pele precisa estar íntegra para impedir a entrada dessas substâncias. Os pacientes com dermatite atópica têm uma disfunção, uma alteração dessa barreira cutânea. Isso faz com que mais alérgenos, mais bactérias, mais fungos consigam atravessar a pele. Isso vai levar então a uma ativação do nosso sistema imunológico constante, né? O que leva ao processo aí inflamatório. A segunda disfunção, a segunda consequência da disfunção de barreira é que a nossa pele tem a função de manter a água corporal ali dentro do nosso corpo, fazer com que a gente não perca a água para o meio externo. E devido a essa disfunção de barreira, os pacientes com dermatite atópica, então, acabam tendo uma perda de água para o meio externo muito intensa. Por isso que é muito comum que esses pacientes tenham xerose cutânea, né, que é o termo técnico para falar de pele ressecada. Então, uma alteração muito comum nesses pacientes é a pele extremamente seca, tá? Então, além da disfunção de barreira cutânea, a segunda alteração que esses pacientes têm é uma hiperativação do sistema imunológico. E isso é fundamental a gente entender e é o que vem sendo descoberto de mais moderno aí na fisiopatologia da dermatite atópica, o que está implicando no surgimento de novos medicamentos que a gente vai falar aí mais para o final do vídeo. Então, os pacientes com a dermatite atópica têm uma hiperativação do sistema imunológico, muito também por conta daquela entrada ali de alérgenos, de antígenos que a gente falou anteriormente. Isso faz, então, com que tenha uma ativação, principalmente de um tipo de imunidade, que é uma imunidade humoral que nós falamos, em que existe o polo chamado TH2, que existe a composição, a produção de anticorpos, principalmente IgE, né, a imunoglobulina E, que inclusive quando a gente dosa nos pacientes, né, faz um exame de sangue para ver a quantidade de IgE, geralmente está muito aumentada nesses pacientes. Mas essa hiperativação do sistema imunológico traz células inflamatórias ali para a pele, fazendo então com que tenha o processo inflamatório e que a gente vê clinicamente como a vermelhidão na pele, a descamação na pele e principalmente a coceira da pele.
Aí entra um ponto-chave fundamental aqui. É a gente entender que a coceira da pele está causada aí por conta dessas células inflamatórias. E é por isso, quando a gente for falar já de tratamento, que a gente vai entender que o uso de antialérgicos normais, os antihistamínicos, como loratadina, por exemplo, eles não servem para o tratamento aí da dermatite atópica, tá? Então a gente tem, resumindo aí, essas duas disfunções. A disfunção de barreira cutânea, que leva à entrada de alérgenos e perda de água, e a hiperativação imunológica, que leva a um processo de células ali inflamatório, levando à inflamação da pele. Então, quando a gente vai tratar esses pacientes, o que a gente precisa fazer é combater essas duas alterações, né? E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, recompondo essa barreira cutânea. Como é que a gente recompõe essa barreira cutânea? O principal ponto aí é a gente utilizar emolientes, ou seja, os famosos hidratantes. Então, o ponto fundamental aqui do tratamento desses pacientes é manter a pele sempre muito bem hidratada. Então, é fundamental que o paciente tenha ali um bom hidratante com ele e que ele aplique esse hidratante diariamente. Como é que a gente deve utilizar hidratante? Geralmente, após o banho, com a pele ali relativamente úmida ainda, a gente aplica o hidratante no corpo. Esse é o melhor momento porque o hidratante ele vai ter a capacidade de colocar água para dentro da pele, fazendo ali a hidratação da mesma e diminuindo, né, a perda de água, né, o que é o defeito que a gente tem aí de barreira, como a gente explicou anteriormente. Então, fundamental ter um bom hidratante, tá? Outro ponto agora que a gente vai precisar aqui ter atenção aí é o que? É avaliar constantemente se há ali algum sinal infeccioso, né? Como eu falei, muitas vezes há entrada de fungos, entrada de bactérias, o que pode estar piorando a barreira cutânea. Então a gente precisa ter um acompanhamento médico para sempre avaliar se há algum sinal de infecção nesse paciente, porque se houver infecção, o quadro tende a se perpetuar, tende a ficar aí mais crônico, tá? Então isso é fundamental. Agora, partindo para o segundo ponto, que é a hiperativação do sistema imunológico. Como é que a gente consegue tratar isso? A gente vai precisar arrefecer esse sistema imunológico. Então a gente vai utilizar principalmente corticoides tópicos, né, com pomadas, cremes, que existem diversos tratamentos de corticoides tópicos. O dermatologista precisa avaliar qual é o melhor corticoide tópico para aquela região do corpo, para aquele paciente, né? E lembrando que a gente vai utilizar por curtos períodos de tempo, ou a gente pode utilizar outros medicamentos, como tacrolimus ou pimecrolimus, que também vão reduzir a imunidade naquele local para impedir a inflamação. Isso traz um alívio imediato à coceira do paciente. E aí ele também é pedra fundamental, pedra angular nesse tratamento aí dos pacientes com dermatite atópica. Então, hidratantes muito bem aplicados e o uso dessas pomadas de corticoides tópicos, imunomoduladores, né, como tacrolimus, dependendo de cada área, de cada paciente. Lembrar que a gente não deve utilizar corticoides sistêmicos, ou seja, não é bom os pacientes com dermatite atópica ficarem tomando prednisona, tomarem dexametasona, seja por comprimido, seja por injeção. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença crônica. E se a gente ficar utilizando muito tempo esses medicamentos, a gente pode levar a efeitos colaterais graves, né? Como catarata, osteoporose, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. Então isso aí não deve ser utilizado no tratamento dos pacientes com dermatite atópica, tá? Então esse aí é o nosso tratamento. Mas a gente sabe que existem aqueles casos mais graves de dermatite atópica, né, que não respondem ao tratamento tópico, ou os pacientes que têm um quadro muito disseminado. Nesse caso, a gente vai utilizar aí drogas sistêmicas, né, medicamentos sistêmicos, como, por exemplo, o metotrexato, que pode ser um medicamento, podemos utilizar também ciclosporina. Mas, felizmente, né, como a gente adiantou aqui, existiu nos últimos tempos um grande estudo na dermatite atópica na disfunção imunológica. E hoje nós temos vários medicamentos novos, modernos, seguros e super eficazes no tratamento da dermatite atópica. Então, se você tem dermatite atópica grave, procure ajuda porque temos medicamento novo muito eficaz. Então, nós temos aí o dupilumab, que é um anticorpo monoclonal, né, que ele acaba ali melhorando, atuando nas citocinas inflamatórias e evitando a coceira e melhorando a inflamação da pele. E nós temos também outros medicamentos como inibidores de JAK, né, que é uma proteína ali que tá dentro desse processo inflamatório e a gente consegue acabar.
E para finalizar, só relembrando que é muito comum, inclusive muitos médicos ficarem prescrevendo antihistamínicos, como loratadina, desloratadina, para os pacientes com dermatite atópica. E como a gente entendeu aqui, não há papel desses medicamentos no tratamento da dermatite atópica. Eles não conseguem melhorar a coceira desses pacientes. Então a gente precisa avaliar e adequar o tratamento caso você esteja fazendo uso dessas medicações. Tá? Então deixa nos comentários aqui qual a sua experiência com dermatite atópica, se você tem ou se você tem um filho que tem, né, um parente que tem, quais estão sendo as maiores dificuldades terapêuticas aí que a gente vai bater um papo aqui, tá certo? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.